Glória a Deus, amém, gente? Quero que você abra comigo Filipenses capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Hoje nós não vamos projetar, nós vamos usar a sua habilidade para manejar bem a palavra da verdade, amém? Glória a Deus. Quantos querem manejar aqui a espada da palavra? A palavra do Senhor diz assim, vamos ser juntos? Esse versículo 4, Filipenses 4, verso 4, diz assim, 1, 2, 3 e alegrai-vos, vamos dizer juntos, no 3, 1, 2, 3, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos mais uma vez, no 3, porque tem uns que não tinham a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, senta do lado de um irmão aí, crente, desculpa, de um irmão que tem a Bíblia, aleluia, e vamos dizer em uníssono, em uma só voz, esse versículo 4, no 3, 1, 2, 3, e alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois o apóstolo continua dizendo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Diga assim, o Senhor está aqui, Ele está em mim. Depois ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz duas considerações aqui muito sérias. Primeiro, o apóstolo ele diz assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Para você entender o que ele está querendo dizer, você precisa entender o contexto que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita quando o apóstolo Paulo ele estava numa prisão em Roma, provavelmente a sua primeira prisão em Roma. Ele estava preso, e no momento em que ele estava preso, na verdade sua segunda prisão em Roma, ele escreveu essa carta. Agora presta atenção, uma coisa é você falar para a pessoa se alegrar com o Senhor, quando essa pessoa está tirando férias lá nas Maldivas. Querido, olha, bênção de Deus, se alegre com o Senhor, você é abençoado. Você tem motivos para se alegrar. Agora, outra coisa é quando o Senhor ele diz para você se alegrar nele, né? Quando Paulo fala com realidade, se alegra com o Senhor, quando ele entende que ele está passando por uma tribulação e ele está preso. E ele diz algo tremendo. Sabe, esses dias eu estava lendo um documentário, um artigo, e dizia nesse artigo que a ansiedade é o mal do século. Mas presta atenção, isso é uma mentira. Dizer que a ansiedade é o mal do século é mentira. Por quê? Porque desde a época do apóstolo, as pessoas já sofriam de ansiedade. Tanto que ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por nada. Você acha que aquelas pessoas daquela época tinham ansiedade pelas mesmas questões que você tem hoje? Ansiedade pela vida financeira, ansiedade pelo casamento, pela libertação de filhos, de pessoas. Tinha, a ansiedade visitava. Agora Paulo ele fala aqui algo extraordinário. Ele diz assim, olha, o caminho para você vencer a ansiedade é simples. Você precisa de orar. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que promove a ansiedade? Fala com Deus, fala com o Espírito Santo. Pastor, eu não percebo que eu estou ansioso, o motivo pelo qual eu estou ansioso. Pede o Espírito para trazer luz. Deus traz luz. Deus ele mostra. Se você pedir em humildade, Senhor me mostra, porque eu estou ansioso. Acredite, às vezes eu fico ansioso. E todas as vezes que eu fico ansioso, eu pergunto para Deus, por que eu estou ansioso? E é impressionante. Às vezes eu estou um dia tão abençoado, cheio de glória, de
vida, de unção, mas de repente eu perco a paz. Na hora que eu perco a paz, eu pergunto para Deus: o que aconteceu que a paz foi embora? Aonde foi que a paz deixou de dar continuidade? E o Espírito vem e ministra graça sobre a minha vida. Amém? Eu queria que nesse momento nós vamos fazer isso em duplo, porque é muito melhor você orar junto com o seu irmão, porque aí você não escurece tão fácil, né? Isso aqui, ele vai te estimular a ter como se diz, um condicionamento para a oração. Então eu queria que você, de 2 a 2, você vai orar agora pelo seu irmão. Você vai declarar sobre ele que a alegria do Espírito vai transbordar na vida dele em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Todas as áreas. Olha para mim aqui, antes de você orar. Jesus, ele disse, está lá em João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Se eu não me engano, é o versículo 14. Eu sou ruim de versículo, mas de capítulo eu sou bom. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. O Senhor, ele diz assim: olha, pedi. Para quê? Para que a sua alegria seja completa. Então, quando você pede, Deus, ele vai o quê? Fazer com que aquela petição seja atendida, para que a sua alegria seja completa. Você crê nisso? Você crê de verdade? Vamos orar agora junto com o seu irmão. Você vai orar: a alegria dos céus irá transbordar todas as áreas da sua vida, todas elas. Oh, aleluia! 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 Aleluia!
Say
E de 2 a 2, começa a orar em línguas nesse lugar. Deixa o Espírito fluir no seu interior. Há uma obra do Espírito que irá começar a transformar a sua vida. Oh,
isso? Deixa eu te dizer uma coisa. O que o Espírito quer fazer através de você, esses dias de jejum, será único. Presta atenção. Permita ser visitado pelo poder de Deus nesses 21 dias. Às vezes você está passando por muita pressão. Você está sendo provado. Eu diria que talvez alguns aqui estão sendo forjados no fogo. Todos nós passamos pela prova do fogo. Só que o que algumas pessoas não sabem é que o fogo que às vezes você está passando, Deus está no controle dele. A gente acha que às vezes Deus ele perdeu o controle, porque a sua vida está toda incendiada e você está vendo algumas áreas da sua vida virar cinzas. Aí você fala, Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle, muito pelo contrário. Você sabe por que às vezes Deus manda fogo na nossa vida? Você sabe o que é uma pinha? Quantos aqui já viu uma pinha? Já viu? Já viu quando a pinha seca? Você sabe que a pinha, ela é fruto de uma árvore centenária. Aquela árvore que produz aquele fruto chamado pinha, é uma árvore que dura por anos, né? Tem árvores lá nos Estados Unidos, dessas, né, que dá aquelas pinhas secas, bonitas, que tem mais de 2.000 anos. Olha que coisa, se essas árvores falassem, elas testemunhariam do Evangelho. 2.000 anos. São árvores frondosas, bonitas. Mas você sabe o que é interessante? A pinha, a semente da pinha fica dentro do fruto. Sabe qual que é a maneira que ela libera a sua semente? Sabe qual que é? É quando, às vezes a gente não entende por que nos Estados Unidos algumas florestas incendeiam. Mas você sabia que até isso é no controle de Deus? Porque quando as florestas se incendeiam, pega fogo, sabe o que acontece com aquelas pinhas? Elas liberam a semente. Porque as pinhas, elas só conseguem liberar a semente da frutificação quando ela é processada no fogo. Então, quando as florestas são incendiadas, sabe o que acontece? Mais árvores vão nascer, mais árvores vão surgir. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que homens de Deus, como eu e você, nós somos forjados no fogo. Sabia disso? Nós somos trabalhados pelo Senhor no fogo. Aí você olha e vê a história de grandes homens de Deus, e você não entende por que grandes homens de Deus foram provados no fogo. Você sabe por que grandes homens de Deus foram provados no fogo? Para liberarem as sementes do propósito de Deus na vida deles. Há sementes dentro de você que só poderão ser liberadas no fogo. Sabia disso? Na pressão do poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Por isso, deixa eu te dizer algo: quando você passar pelo fogo, quando você passar pela prova, não fique pensando que Deus te abandonou. Não, muito pelo contrário, se concentre na verdade, nas sementes que Deus vai liberar para provocar uma revolução na sua história e no seu destino para a glória de Deus. Porque o alvo de Deus é ver a sua frutificação, é ver o fluir do Espírito sendo liberado através da sua vida. Por isso, não fique intimidado quando vier a luta, quando vier a provação, quando vier o fogo. Não! Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só puderam declarar que o Senhor era com eles depois que eles foram livrados da fornalha acesa. Às vezes a fornalha está nos esperando, mas é no meio da fornalha que você vai poder levantar um louvor de gratidão ao Senhor. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, olha para mim, nós vamos ainda orar pelo jejum, mas eu ainda nem estou falando do que eu vim aqui para falar, estou só liberando o encargo do meu Espírito. Quando você percebe que estão sendo abençoados, há uma unção de Deus entre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles chegaram a uma cidade chamada Filipos, e eles pregaram ali para três pessoas. Primeiro ele pregou para uma mulher chamada Lídia.
Essa mulher era uma comerciante, vendia púrpura. Diz a Bíblia que essa mulher ouviu, eu gosto dos detalhes que a Bíblia fala. A Bíblia diz que essa mulher ouviu e entendeu o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo o Evangelho, aquela mulher entendeu o Evangelho. É isso que você precisa orar. Na hora que você chegar na sua célula, na hora que você abrir a boca, as pessoas vão entender o Evangelho. E aquela mulher entendeu o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Abriu uma célula na casa dela. Depois, a Bíblia diz que por muitos dias, Paulo estava caminhando, tinha uma mulher possessa. E essa mulher possessa, ela pirraçava Paulo e Silas, dizendo o seguinte: olha, esses homens aí pregam o Deus que salva. E ficaram por muitos dias, então, de certa maneira, indagando Paulo e Silas. Aí a Bíblia diz que um dia Paulo, passando por essa mulher, indignado, a Bíblia diz que ele repreendeu o demônio para aquela mulher. E aquela mulher foi liberta. Aquela mulher era uma escrava grega. Só que tinha um detalhe: ela era uma escrava. E os donos dela ganhavam dinheiro com as revelações que ela dava, porque ela estava sendo usada pelo diabo. Eu queria que os irmãos se colocassem em pé. Nós ainda vamos orar. Eu ainda não estou pregando, não. Apesar de estar parecendo que estou pregando, eu não estou pregando. Foi só uma palhinha. Mas aí, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, presta atenção, Deus, esse texto me choca. Um dos textos mais chocantes de Atos é esse texto. Porque a Bíblia diz que por causa da libertação dessa escrava, Paulo e Silas foram presos. Irmãos, que país nesse planeta prende uma pessoa de ter feito bem? Paulo e Silas libertou aquela mulher de um demônio. E depois que ela foi liberta, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos. Só que você fala: pastor, mas é injusto. Esses homens estão pregando a palavra, estão sendo perseguidos ao ponto de serem presos. Aí a Bíblia fala que Paulo e Silas foram para a prisão. Agora presta atenção, eles não foram para a prisão vitimizados. Ah, vamos para a cadeia, né? Cadê Pedro? Cadê a igreja? Claro que a gente precisa, a igreja abandona. Ah, cadê a liderança? Cadê aqueles que estão comigo? Não, a Bíblia diz que eles foram para a cadeia. Vamos para a cadeia, Silas. Deus é soberano sobre a nossa história. Deus é soberano sobre a nossa vida. Se é para a fornalha que nós temos que ir, vamos para a fornalha. Se é para sofrer, vamos sofrer. Mas irmão, Deus está controlando tudo. O incêndio está chegando, mas Deus está controlando o incêndio na sua história. Aí a Bíblia diz que ele foi naquele lugar. Quando ele chega lá, falou assim: nós estamos aqui, vamos cantar, né? Eu não sei que música que ele cantou, talvez ele tenha cantado uma música que glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que ele estava cantando louvores. E aí o que acontece? No meio dos louvores, a prisão, os alicerces da cadeia se desestruturam, se abrem. De repente as algemas estavam liberadas. Paulo e Silas, eles poderiam naquele momento fugir. Poderiam. Mas a Bíblia diz no versículo 30, versículo 27, que o carcereiro ficou desesperado. Meu Deus, eu vou. O que vai acontecer comigo? Eu sou um carcereiro, estou vigiando esse povo. De repente vem um terremoto aqui e eles vão fugir. Aí a Bíblia diz que quando ele ia se suicidar, Paulo chegou para ele e falou: não faz isso não. Está todo mundo aqui. Ninguém vai fugir. Isso aqui é só para provar. Sabe por que eu fico chocado no filme? É porque é o seguinte: todo mundo achava que Paulo e Silas estavam presos, né? Mas não estava não. Se eles estivessem presos, na hora que as cadeias tivessem sido liberadas, eles tinham fugido. A prova que eles não estavam presos é que eles permaneceram, porque a algema não pode prender ninguém. Presta atenção, você como ser humano, você pode ficar algemado, mas o Evangelho nunca vai ficar algemado. Ele sempre vai poder ser liberado. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 31, que aquele homem carcereiro, chocado, espantado com tudo aquilo, ele falou: o que eu faço para ser salvo? Paulo fala: querido Senhor Jesus, será salvo tu? Uma prisão. Uma prisão. Talvez não estava na agenda de Paulo, mas estava na agenda de Deus. Deus tinha um carcereiro para salvar. Você aceitou
aceitaria ser preso só para salvar aquele carcereiro? Aquele carcereiro não poderia ouvir o evangelho em outro lugar. Tinha que ser na cadeia. Deus levou ele para a cadeia. E sabe o que é extraordinário? Olha para mim. Porque a Bíblia diz que Paulo saiu da prisão, foi solto. Depois que ele foi solto, ele voltou para casa. O carcereiro passou a ser membro da igreja. E a igreja de Filipos se tornou a igreja onde o apóstolo Paulo mais se alegrava. É interessante que a carta aos Filipenses, essa carta a essa igreja. Sabe o que Paulo declara nessa carta? A essa igreja amada, a qual eu sempre me alegro, que é a alegria da minha coroa. Olha que coisa! A recordação que aquele apóstolo tinha daquela igreja não era da prisão, não era dos açoites, porque antes de ser solto, ele foi açoitado, mas era do milagre e do poder de Deus de ter gerado uma igreja naquele lugar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: às vezes você está passando por uma prova, você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Só pergunte para o Espírito Santo: Senhor, quais são as sementes que estão incubadas aqui dentro de mim, que o Senhor quer liberar por meio dessa provação? Porque eu sei que no final é o Senhor quem vai ser glorificado. Eu sei que no final é o meu destino que está sendo liberado. Eu sei que no final é o nome do Senhor que será glorificado. Eu quero declarar sobre a sua vida. Às vezes você está passando por uma tribulação na sua vida financeira, o fogo chegou, mas é Deus querendo liberar sementes de prosperidade que estão aí dentro de você e que através do fogo será liberado. Talvez você está passando por uma luta familiar. Você fala: pastor, eu não estou entendendo por que o fogo chegou na minha casa. Mas é o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, projetando e explodindo dezenas e centenas de sementes que irão revolucionar o seu destino e manifestar a glória de Deus através da sua vida. Meu querido, eu não sei quanto a você, mas eu quero que nesse jejum sementes do poder de Deus sejam liberadas e a gente possa contemplar a glória de Deus sobre a videira da Praça da Bíblia, sobre os líderes da Praça da Bíblia, sobre cada membro da videira da Praça da Bíblia. Quantos querem ter as sementes liberadas em nome de Jesus? Eu quero que nesse momento você abraça a pessoa que está ao seu lado. Você vai começar a declarar que o fluir do Espírito será glorioso, será abundante. O poder de Deus se manifestará de uma maneira generosa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não se intimide, meu filho. Não se intimide. Deixa Deus fluir na sua vida. Aleluia. Aleluia.
glória, de poder, fluirão na vida de cada um dos seus filhos aqui nessa noite. Seus filhos são celeiros de avivamento, de manifestação da tua glória, do teu poder, da tua unção. Eu quero declarar no nome de Jesus o poder do teu Espírito sobre eles, a unção do Senhor sobre eles, levando cada um dos teus servos a uma nova dimensão do teu cuidado, da sua unção, da sua vida, do seu poder. Capacita cada um, Jesus, ó Deus, a ser aprovado diante de todas as circunstâncias. Coloca neles o coração centrado no lugar certo. Leva com que cada um dos seus filhos, no meio do vale, da luta, da tribulação, eles possam olhar no Senhor, eles possam contemplar o Senhor, eles possam ver a manifestação da glória do Senhor e assim glorificar a Ti, a Ti somente. Oh, em nome de Jesus, diga assim: eu creio que nesses dias o Espírito de Deus irá se manifestar sobre a minha vida. Diga assim: a minha história está nas mãos do Senhor. E eu creio, o Espírito de Deus se manifestará com bondade, com generosidade, com glória de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como é bom, pode se sentar, como é bom nos reunirmos juntos, como irmãos, né? Talvez alguns não puderam vir por conta da chuva, outros porque não atribuem valor a momentos como esse, mas uma das coisas que o Espírito Santo tem me ensinado é para não se intimidar com mais nada. A única coisa que eu preciso evoluir nessas reuniões é porque talvez Deus levante pessoas para me ajudar nisso. Eu preciso de gente, às vezes, para gravar as coisas que eu vou ministrar, tipo, fazer uma live aqui, né? Você não dá fazer uma live, e aí eu posso abençoar mais pessoas. Então, assim, eu creio que eu queria alcançar mais pessoas aqui nessa reunião, que eu quero falar sobre o jejum. Nós vamos começar o nosso jejum na segunda-feira. Domingo vai ser apenas o lançamento. O jejum mesmo começa na segunda. Então, você vai começar a segunda de jejum. Então, você não precisa vir para o culto no domingo de jejum. Você pode começar o jejum na segunda. Ok? Então, eu ainda vou comer o meu café, tomar o café da manhã, meu pãozinho com manteiga, todo dia. Bom. Domingo ainda vou tomar o meu pãozinho com manteiga. Quem gosta de pão com manteiga aqui? Glória, eu não devia. Mas tudo bem, eu vou comer o meu pãozinho com manteiga, tomar o meu cafezinho no domingo. Na segunda já corte o jejum, tá bom? Então, o seu jejum não pode ser aquele tipo de jejum. Quantos discipuladores nós temos aqui? Deixa eu ver, só para eu ter noção. Glória a Deus. Então presta atenção, o seu jejum, ele não pode ser um jejum. Então, uma vez eu estava conversando com um adolescente. E essa eu era líder de célula. Eu expliquei sobre jejum na célula. Aí o adolescente falou para mim assim: pastor, está uma guerra espiritual lá em casa muito grande. Eu falei: minha mãe não quer deixar eu jejuar. Eu falei: você resolveu fazer jejum de quê? Não, eu falei para minha mãe que eu não ia comer nenhum tipo de verdura durante esses 21 dias. E o inimigo se levantou lá em casa. Pastor, você precisa me ver. Então, assim, é claro que o inimigo vai se levantar, mas não é o inimigo, é a mãe dele falando para ele: ele vai comer sim. E está certo, tem que comer. Então, o seu jejum, ele não pode ser simplesmente um jejum para cortar coisas que você já não come. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer 21 dias de caviar. Não vou comer caviar. Eu estou fazendo esse jejum a vida inteira. Eu comi esse negócio da minha vida. Então, o jejum, ele tem que representar algo para você. Amém?
Sabe por que nós fazemos jejum de 21 dias? É porque a gente quer que o jejum passe rápido. No começo da videira, nós fazemos jejum de 40 dias. Quem aqui é dessa época? Deixa eu ver. Os irmãos aqui que é dessa época. Era 40 dias. Quando chegava no 30 assim, a gente ficava desfalecidos. Preguiça. Ah, meu Deus. Aí tem mais 10 dias. Então, o que é bom? É que o jejum, uma semana passa. Você já está na metade do jejum. Aí passa a outra, acabou o jejum. Então é muito rápido. Né? É um tiro realmente assim de relevância. Então, esse jejum ele vai ser 21 dias. Serão 21 dias de muita unção. Só para você ter uma noção, nós vamos esforçar para muitos dias aqui. A gente teve inícios de louvores para abençoar os nossos músicos aqui. Os nossos músicos são uma bênção. São abençoados. Então, irmãos, levantados por Deus. E eu amo o nosso louvor aqui na Praça da Bíblia. Por isso que eu valorizo todas as vezes. Chamo os irmãos da Praça da Bíblia. Mas nós vamos. O povo, eles são atraídos para essas coisas. Então, se a gente fala que vai ter um cantor tal, aí o povo vai ter um cantor tal. Então, a gente usa a isca para fisgar o peixe. Vocês vão entender? Para mim, não muda nada. Eu vou tocar o céu de qualquer jeito. Com os louvores dos nossos irmãos. Porque o que é? Às vezes eu toco mais com os louvores que já estão aqui no cotidiano nosso, do que com os que vêm. Mas tá bom. O importante é que você venha. Para ser fisgado no Evangelho. Então, nós vamos ter ministrações da palavra também com o pastor Luiz. O pastor Luiz, ele vai ministrar todos os dias. O único dia que ele não vai ministrar será no domingo à tarde. Quem vai ministrar sou eu, pelo menos. Amém? Quantos concordam? É de Deus. Mas é a palavra que ele vai ministrar pela manhã. Então, nós estaremos aqui ministrando novamente a palavra de domingo. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Esse jejum, ele é um jejum especial. Por quê? Porque ele está baseado na palavra de 2 Timóteo, capítulo, alguém pega para mim uma referência? Fortifica-te na graça. 2 Timóteo 2. Me ajuda, por favor, irmão. 2:1. 2 Timóteo 2:1. E tu, filho meu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por que eu posso ter esse texto? É porque esse texto aqui revela qual é o caminho para você se fortalecer em Cristo. Então, às vezes eu encontro irmãos que chegam para mim e falam assim: pastor, olha, eu preciso levar fulano para o encontro novamente. Preciso levar fulano para o encontro novamente, porque fulano está muito desanimado. Presta atenção, você não leva crente para o encontro porque ele está desanimado. Crente que nasceu de novo, quando ele está desanimado, você convida ele para um jejum. Está entendendo? Você fala para ele: filho, você está precisando de fortalecer na graça. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que fica 21 dias orando, buscando a Deus, sendo fortalecido no Senhor, sendo renovado pelo Espírito, depois de 21 dias, irmãos, não tem como, ele não é a mesma pessoa. Ele vai ser fortalecido pelo Espírito. Deus vai promover um milagre na vida dele. Quantos concordam com isso? Então, o que eu estou querendo fazer nesse jejum? Entendeu? O que nós vamos fazer nesse jejum? Essa vai ser uma tarefa do jejum para você. Quantos estão comigo aqui? Só que você que é líder de célula, você que é discipulador, você vai replicar. Então, amanhã eu vou gravar um vídeo no meu Instagram para você mandar isso daí para todo mundo. Todo mundo mesmo, você vai enviar para a sua célula, para os seus discípulos, explicando como que ele vai fazer nesses 21 dias para ganhar um crente que está enfraquecido. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Você vai convidar pelo menos uma pessoa, ou ímpio, ou crente de outra igreja. Pastor, mas crente de outra igreja pode? Ninguém vai ficar ofendido se você fazer um convite para ele: olha, nossa, minha igreja está no jejum, vamos jejuar lá conosco. Ele vai se sentir até honrado. O nosso alvo não é trazer esse irmão para a Praça da Bíblia, não. De outra igreja, não. Ímpio e desviado, sim. Mas esse de outra igreja, a gente quer que simplesmente ele seja abençoado. Não são de compreender. E você vai convidar essa pessoa para jejuar conosco nesses 21
dias. Então você vai chegar para ele, você vai desafiar, você vai explicar para ele como é que funciona o jejum. Às vezes ele vai falar, mas eu não consigo ficar no jejum de uma refeição. Você fala, não tem problema, tira alguma coisa que você gosta. O que você gosta? De doce? Chocolate? Você só tem que tirar doce, vai fazer um bem danado para você. Ei, pastor, duvido. Experimente. Experimente. Se você tirar o doce, você vai, poxa, tem uma outra rotina de vida. Agora, se você não quer tirar o doce, você fala para ele, então tira alguma coisa que vai ser relevante para você jejuar, para você dedicar esses 21 dias para buscar o Espírito. Irmãos, acredite, essa pessoa será fortalecida. Eu te digo isso porque, no que diz respeito ao evangelismo, nós precisamos de ser estratégico, porque Jesus é estratégia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 5, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 5. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha, vamos lá no versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora vai lá para o versículo 5. A estes 12, Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios. Jesus está falando aqui, olha, não pregue para gentio, nem entreis em cidades samaritanas. Você sabe o que é cidade samaritana? É cidade de gente misturada. Então os samaritanos, eles eram judeus, mas eram gentios também, eram casados com gentios. Mas Jesus, ele dá uma direção estratégica aqui. Ele fala assim, olha, mas procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que eu estou te falando isso? Aqui é o seguinte, eu recebi um testemunho aqui, eu falei no culto a respeito do jejum, né? E teve uma irmã que me mandou um testemunho, olha que pensa. Paz do Senhor, pastor André, fiquei muito feliz quando o Senhor disse no culto que cada um de nós convidássemos pelo menos uma pessoa para jejuar nesses dias, nesses 21 dias. Eu fiquei muito feliz porque testificou com o que Deus tem feito para usar a minha vida. Olha o testemunho dessa irmã, acredito que é irmã. Criei um grupo no Instagram desde o jejum passado e permaneço com ele até os dias de hoje, e já estou convidando as pessoas para participarem. Já somos 167 pessoas. Uma pessoa está fazendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem ideia do que o Espírito Santo pode fazer através de você? Porque é muito simples. Você fala, pastor, no dia que for a videira da Praça da Bíblia, você vai trazer esse irmão para cá. Videira da Praça da Bíblia, você vai trazer ele. Então, suponhamos aqui, o pastor Eduardo é o meu convidado. O pastor Eduardo está fraco na fé. Aí eu vou ligar para ele, pastor Eduardo, eu lembro de você na célula, você agora está distante, né? Estou vendo você nos cultos, o que está acontecendo? Vamos jejuar comigo, eu vou jejuar junto com você, e um dos meus alvos desse jejum vai ser você. Você vai orar por ele. Aí ele, mas eu não tenho tempo. Não, você vai comigo só um dia. Os outros dias nós vamos assistir. E você convida esse irmão, e esse irmão vai participar do jejum junto com você. Irmãos, deixa eu te dizer algo, você pode ganhar muita gente para Jesus. Você pode abençoar pessoas que são fracas no Evangelho, sendo fortalecidas no Evangelho, simplesmente com essa atitude. Uma atitude simples de um convite. E um convite que não é ofensivo, um convite que não é agressivo, é um simples convite. É um convite de alguém que está chamando ela para abençoar a vida dela. Você rejeitaria uma pessoa que chega para você e fala, eu quero te abençoar? Você não rejeitaria, não é verdade? Você já chegaria, na verdade, aberto, exposto. Então é isso que vai acontecer. Agora, pastor, nós precisamos de ser estratégicos. Eu não quero que você saia aí evangelizando qualquer um. Não. Eu quero que você vá, primeiramente, como disse Jesus, preferencialmente para as ovelhas perdidas na videira da Praça da Bíblia. Quantos aqui conhece alguém que era da Praça da Bíblia?
está afastado. Deixa eu ver, levanta a mão. Olha para o seu lado, pode levantar a mão para todo mundo ver. Você conhece alguém que era aqui da praça da vida e está afastado? Não. Você fala, pastor, mas é muito difícil essas pessoas. Eu sei que é difícil. Olha para mim. É muito difícil essas pessoas. Eu sei que é. É por isso que nós vamos fazer isso de jejum. Para quebrar toda a cadeia maligna. Para quebrar todo o impedimento do diabo. Para quebrar toda a obra das trevas. E nós vamos fazer isso em jejum desses 21 dias. E acredite, vai ter um resultado extraordinário de milagres. De milagres. O Espírito vai mover através da sua vida de uma maneira extraordinária. Então, nesses 21 dias de jejum, fortificados na graça de Deus, nós iremos experimentar de 21 dias de manifestação do poder de Deus. Irmãos, eu quero ouvir muitos testemunhos, não só testemunhos pessoais, de bênçãos que Deus vai acrescentar na sua vida, mas eu quero ouvir testemunhos de pessoas que foram restauradas na graça de Deus. Esses dias, eu e os pastores, na nossa reunião de discipulado, eu sentei com eles e falei o seguinte: você vai escrever para mim aí nesse papel 10 nomes de pessoas que você lembra que já foram da sua rede. Teve uns que eles precisaram de outra folha. Tanta gente que tinha, que eles lembraram. Olha, agora nós vamos convidar essas pessoas para o jejum. Agora, olha a bênção que vai ser. Nós vamos estar aqui envolvidos em um ambiente espiritual de muito poder, de muita oração. Entende? Então, quando você está de jejum e oração, Jesus ele falou: olha, tem casta de demônios que só saem por meio de jejum e oração. Então, nesse período de jejum e oração, você vai engajar nesse projeto e Deus vai te honrar. Você sabe o que é interessante? É que o Senhor Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 7: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas, o quê? Irmãos, acredite, se nesse jejum, por mais que você está cheio de necessidades, de lutas, se você focar no reino, vai ter resultado. Você vai ser recompensado. Você crê nisso? Eu creio. Por que eu faço isso todo jejum? E todo jejum eu sou surpreendido por Deus. Então, nesse jejum, meu desafio para você é esse. Quantos topam esse desafio comigo? Quantos creem que é de Deus? Testifica. Há pessoas que você quer abençoar. Pastor, quem está precisando de ser abençoado nesses dias? É a minha própria família. Traz a sua família para orar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A minha irmã hoje é aqui na videira da Praça da Vida. A minha irmã converteu em um jejum. Converteu no jejum. Ela foi a primeira a se converter na minha casa. E depois que ela se converteu, todo mundo foi. Eu cheguei, olha que bênção. A primeira vez que eu pisei na videira foi no finalzinho do ano 2000, mais ou menos. A primeira vez que eu pisei na videira foi no final do jejum de 21 dias. Final do jejum de 21 dias. O pastor Luiz tinha feito um bolo enorme. Eu não jejuei, mas comi o bolo. Um pedacinho do bolinho ali, desfrutei, jejum de 21 dias. A minha família, de certa maneira, ela teve uma experiência de conversão durante o jejum, não foi no encontro. Eu converti mesmo assim, tive a consciência que eu era um pecador, na célula. Mas a minha irmã foi no jejum.